Salve! Aí é a história lá do rapaz que volta ao passado, né? Como o exterminador do futuro. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, o relator, o senador Renan Calheiros, insiste em dois pontos principais ali nesta tentativa de chegar ao presidente Jair Bolsonaro. Primeiro é sobre essa história de empurrar um tratamento precoce que não foi criado pelo governo, e, por outro lado, essa história do gabinete de sombras, o gabinete paralelo. Não existe gabinete paralelo. Existem conversas do presidente da República, qualquer que seja ele, quando há uma crise, com setores ou envolvidos diretamente na crise ou conhecedores do assunto que está sendo discutido na crise. Não havia esse gabinete. E agora a grande novidade é uma estratégia nova na CPI de se chegar à família do presidente Jair Bolsonaro. Tudo por conta deste auditor afastado do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Silva Marques, que agora os senadores querem convocar para o plenário da CPI e ligar o nome dele com o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Eles teriam ali conversado, teriam proximidades. Daí a dizer que um tem a ver com a criação do relatório paralelo do TCU é outra coisa. O presidente Bolsonaro divulgou dados que não são reais, né? Mas ele acreditou num relatório que recebeu em nome do Tribunal de Contas da União. Uma confusão que pode acontecer, não deve acontecer, mas pode acontecer. Sobre essa história aí do exterminador do futuro, é o seguinte: se pudéssemos voltar atrás, lá no início da pandemia, e lá, com conhecimento de quais as vacinas que vingariam hoje, aí sim poderíamos comprar vacinas e acertaríamos. Eu posso testemunhar, porque nós falamos disso muito aqui nos Pingos nos Is. Eram 216 projetos de vacinas sendo desenvolvidos no mundo, inclusive 22 projetos aqui no Brasil, e que o ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, me dizia: olha, os projetos estão prontos, não sei o quê, está na fase final, e deu recuo. Cadê os 22 projetos do Brasil? Restaram 12, agora 6 é que estão nessa fase mais próxima do teste, do primeiro teste em humanos, e apenas 3 é que pediram a Anvisa para fazer o teste em humanos. Já é uma fase final, mas até hoje os projetos não vingaram. Então, esse exterminador do futuro, que conhecendo o futuro volta no passado para corrigir, é isso que é errado. Se o governo brasileiro tivesse comprado vacinas à vontade de laboratórios que não entregaram, projetos que não foram aprovados pela Anvisa, nem pediram autorização da Anvisa, o presidente estaria com um problemão e com risco, inclusive, de impeachment. Mas não, apenas não comprou porque não existia vacina pronta. A Anvisa não tinha aprovado as vacinas, então era impossível comprar. O Osmar Terra foi chamado à CPI, foi aprovado o convite, não foi convocação, mas um convite para ir ao plenário da CPI, exatamente numa nova tentativa de falar: existiu um comitê paralelo ou mesmo um gabinete paralelo ao Ministério da Justiça. Não existiu, o presidente pode ouvir qualquer um, mas sempre que há uma crise, aí se forma um gabinete. Sempre foi assim, na crise do sistema elétrico, na crise de pandemias, de epidemias como o dengue, se cria um comitê para gerir, e em outros casos, inclusive nesse também. Mas não é esse o comitê que o Renan está indicando. É um comitê formal, com a participação interministerial, que está no terceiro andar do Palácio do Planalto. Esse grupo nutre ali o governo, o núcleo do governo, de informações de todo o país e de todos os ministérios. E aí se repete no plenário da CPI o seguinte: quem não fala exatamente o que quer o senador Renan Calheiros e esse G7, o grupo de apoiadores do Renan e do presidente da CPI, se não fala exatamente o que eles querem, é massacrado, é ridicularizado, e as excelências ficam irritadas.